Vocês, aqui é Gigi Bastos. Hoje eu vim conversar com vocês sobre uma notícia muito absurda. Foi presa uma mulher que estava atendendo pessoas com autismo em uma clínica, se passando por psicóloga e analista do comportamento. Não só psicóloga e analista do comportamento, mas como supervisora, palestrante e ministrando aula em curso, como se tivesse se formado em psicologia e doutorado também. Ela tinha diploma falso e de analista do comportamento, de análise do comportamento. Olha que absurdo. Ela foi presa, estão sendo tomadas medidas legais, mas como que isso foi descoberto? Foi descoberto por causa das mães dos autistas que ela atendia. A gente da comunidade atípica, a gente estuda muito, né? A gente tem que estudar, o tempo todo, porque a gente estimula o desenvolvimento, né, da pessoa com autismo que a gente convive, da criança com autismo. A gente estimula quem precisa, são vários níveis, deixo sempre isso claro, que a criancinha, a gente estimula o desenvolvimento, sempre deixando claro, quando a gente fala didaticamente, academicamente, dos níveis da estimulação e na análise do comportamento aplicada, todo mundo que conhece a análise do comportamento aplicada sabe do programa individual, programa de ensino individualizado que a gente faz com as crianças que têm autismo, né? Essa parte educacional da aba educacional. Então, essa pessoa estava atendendo e não fazia o programa de ensino individualizado. Aí os pais que estão antenados, nesse caso foram as mães das crianças atendidas, perceberam e comunicaram, investigaram e comunicaram sobre esse exercício ilegal da profissão. É isso que essa mulher está respondendo, por exercício ilegal da profissão. Ela apresentou diploma falso. Por isso que eu tenho postagem antiga. Eu não tenho certeza se eu já falei isso no canal, porque eu tenho vídeo antigo, mas eu tenho certeza que está no meu livro e está em postagem antiga. Falando para as pessoas, os pais, os responsáveis, pedirem, pai e mãe, né? Ou se for mãe solo, pais englobando, né? Os familiares responsáveis pela criança com autismo, com deficiência. Pedirem certificados profissionais. Eu falo isso várias vezes porque eu passei por profissionais que falavam que aplicavam a aba e não aplicavam. Foi daí que eu passei a estudar, eu me especializei em pós-graduação, a título de especialização nacional e internacional em intervenção aba. Esclarecendo, pós-graduação a título de especialização, certificação nacional e a certificação internacional a título de capacitação, tá? Deixando bem claro. E meus certificados eu mostro para quem quiser ver, tá bom? E por quê? Porque eu passei por muito profissional que dizia que tinha essa certificação e não tinha, entendeu? Olha, é um absurdo, né? A gente fica frustrada. E fora que tem aquele tipo de profissional antigo, não é antigo assim, é que a gente está num modelo atual em que a gente não aceita mais assim, a gente não gosta, não quer aceitar mais aquele profissional que entra, fecha a porta, fica com a criança e a gente não vê o que está acontecendo. Todo mundo quer o feedback, por isso que na análise de comportamento aplicada a gente tem o ideal. Você tem um atendimento de 1 hora, o ideal seria 1h10, mas eles fazem de 40 minutos, né? Por exemplo, supostamente um atendimento de 1h10. Que seja 40 minutos com a criança e o restante desse tempo com os pais lá dentro com a criança, tá? Para você ensinar a interagir, a estimular, porque a gente tem até o coaching parental, a gente ensina os pais, orienta na análise do comportamento aplicada, intervenção aba. E nesse caso, então a gente vê que na comunidade de autistas familiares, de crianças com autismo, pessoas com autismo, eles estão muito antenados, porque são pessoas que estudam muito. Porque como o autismo, a gente faz parte da minoria, a sociedade toda não conhece, por isso que a gente faz esse trabalho de conscientização, ativismo, ensina os direitos, é muita coisa. Então a gente estuda muito. Familiares de pessoas com autismo, estudam muito. São umas pessoas muito estudiosas para saber o que é o autismo, para estimular o desenvolvimento. Eu estudei, eu fui ver como o cérebro aprendia para saber aprender sobre o desenvolvimento, como o autista aprendia. Por isso que eu fiz a especialização em autismo, prática do ensino estruturado para pessoas com autismo, e fiz a intervenção aba para ver o viés comportamental. E hoje em dia, a gente teve até um boom de cursos, de pós-graduação, de tudo isso
por causa da pandemia, né? Muitas pessoas passaram a estudar em casa e ter mais acesso. É até muito importante a gente ter essa disseminação do conhecimento, porque quando aconteceu isso dessa falsa profissional, dessa profissional que está usando habilitação falsa, que ela, se não me engano, ela apresentou o certificado da PUC, o diploma falso, e um de análise de comportamento de mestrado falso. Olha o nível dessa mulher. É um exercício ilegal da profissão. Ela está presa. Então, quando os atendimentos dela, os pais estranharam, foram as mães, né? As mães estranharam o atendimento e aí conseguiram investigar, chegar a esse ponto dela estar presa. É uma situação bombástica, né? Bombástica, absurda. Graças a Deus, essas mães maravilhosas e estudiosas viram que ela não estava aplicando a análise de comportamento aplicada e ela foi denunciada e está presa. Graças a Deus. Não vai prejudicar mais nenhuma criança. Em todas as carreiras, em todas as profissões, tem os bons e os maus profissionais, mas assim, todas as profissões têm código de ética. Assim, a princípio, a maioria, né? Lógico, toda regra tem exceção. Mas você vê, a gente aprende, inclusive na análise de comportamento aplicado em intervenção ABA, sobre a ética dos atendimentos. E nesse caso, não teve nenhuma ética profissional, ela não é um profissional, é uma pessoa que pegou um diploma falso. E quem é o destinatário desse prejuízo final? É o cliente, né? Código de Defesa do Consumidor. É a criancinha que estava sendo atendida por ela que teve prejuízo, porque no autismo, prejuízo pelo atendimento, que os pais estavam achando ali que aquela profissional era habilitada. A criança estava ali para ser atendida. Teve aquele prejuízo de não ser atendida naquele tempo pelo profissional correto, habilitado. E ela estava habilitada no plano de saúde, ela conseguiu com diploma falso credenciamento no plano de saúde. Sabe, é uma situação surreal, muito absurda. E a gente vê, esse caso aconteceu na psicologia, intervenção ABA, dessa profissional com documento falso. E a gente às vezes vê também no noticiário de pessoas com diploma falso de médico, de advogado. Gente, cada absurdo, absurdo. Graças a Deus, essas mães são mães antenadas, estudiosas e demonstraram ali que aquela profissional está exercendo legalmente a profissão, está presa. Então, é assim, um alerta. Eu venho fazer um alerta porque a gente soube da notícia, vocês estão por dentro, devem estar sabendo, mas o mais importante, peçam certificado. O diploma, bem que nesse caso ela apresentou diploma falso, né? Também assim, claro, os pais vão falar assim, mas estava credenciado no plano de saúde, e a questão de pedir a certificação, né? Aí o pai vai ter que ir, a mãe vai ter que ver se aquela faculdade forneceu aquela certificação, né? Porque antes a gente não pensava, a gente pensava assim, certificação para quem está dizendo que tem análise de comportamento aplicado em intervenção ABA e não tem. Mas agora chegou um nível de crueldade maior, porque isso é um crime. Então, tem pessoas que cometem crime dizendo que tem uma habilitação, que tem um diploma e não tem, tá? E como é essa pessoa que tem um diploma falso, né? Isso é muito sério, é um exercício ilegal da profissão, não pode. Então, ela ia apresentar o documento, mas mesmo assim, ela apresentando diploma falso, foi o que aconteceu, verificaram. Teve um doutorado que ela falou que tinha verificado, ela nunca fez esse tal doutorado. Na PUC, né, viram que o certificado era falso. Fizeram esses procedimentos todos para descobrir. É um alerta, assim, e preocupante, né, porque a gente vê que a pessoa não tem nenhum escrúpulo e fazer isso numa área de pessoa com deficiência, da criança que precisa de atendimento. É muito importante para o desenvolvimento dela. E a pessoa atender um diploma falso. É um absurdo total. Parabéns para essas mães, porque são pessoas estudiosas, antenadas, verificaram que aquela profissional não era habilitada, não tinha condições de atender as crianças e denunciaram. É um alerta para a gente, para sempre, né, tomar cuidado com as pessoas que se passam por profissionais. A gente está sempre antenado. E no autismo a gente vê isso, vê os pais, pais que eu digo, né, pai e mãe, assim, lato senso, né, pra gente, responsáveis,
muito estudiosos, preocupados com o desenvolvimento daquela criança. Essas crianças atendidas pela essa falsa profissional são as vítimas, seus pais também são as vítimas. E o que a gente pode dizer também em relação ao plano de saúde? Que ele, quando não verificou a veracidade daquele diploma, a autenticidade, a legalidade daquele diploma, a gente podia dizer que caberia também dos pais um pedido de indenização em relação ao plano de saúde, né? Pelo credenciamento de uma profissional habilitada com certificado falso, com diploma falso, não é? Caberia aí uma indenização também. E o plano de saúde teria que ressarcir esses pais, porque o contrato é dos pais com o plano de saúde. O plano de saúde teria que indenizar esses pais e depois esse plano de saúde que pegue o ressarcimento com essa criminosa, que é a pessoa que não tinha diploma e estava prestando o serviço sem ter habilitação. Também podemos ver esse viés de indenização, podemos ver sob o aspecto jurídico esse pedido de indenização dos pais em relação a essa falsa profissional. Tem a ação penal, né, que ela já foi presa, vai correr o processo penal, mas eu estou falando na esfera civil, também é cabível um pedido de indenização, tá? E é isso. As vítimas são os pais e as crianças, são vítimas. A criança ainda tem a questão de que essa profissional, ela estava prestando serviço na área de saúde mental, né? É uma área, assim, muito delicada para fazer isso com a criança. A criança precisa daquele tratamento. Então, quando eu falo do prejuízo que a criança teve, ela teve um dano, né? E um dano à sua saúde, porque ela ficou um tempo sem ter o atendimento adequado, enquanto ela estava tendo atendimento por uma falsa profissional, né? É isso, para a gente pensar, chegar a essas conclusões. Então, a gente chega a essa conclusão. Cabe aí a ação penal, que tá lá, tá presa a mulher, está correndo, tramitando. Cabe uma indenização civil, também uma reparação, dano moral. E tem essa questão das crianças sofrerem prejuízo de saúde mental, porque elas não estavam com tratamento adequado nesse período que elas estavam sendo atendidas por essa falsa profissional. É muito triste isso, né? Conforme eu falei, é uma situação surreal. É uma situação muito preocupante. E que felizmente chegou ao fim, né? Graças a Deus. E parabéns a essas mães que descobriram isso. Um beijinho para vocês.